E aí, lindonas, vamos para o nosso último encontro no lugar secreto. A gente passou aí ao longo de 6 semanas tendo esse lugar de troca, esse lugar de refletir, de falar um pouco mais sobre os nossos temas, as questões que nos atravessam, sobretudo do processo que eu vivi nos últimos meses. Eu fui, eu passei ali mais ou menos no mês entre abril, maio, eu passei por alguns processos pessoais que me marcaram muito. E foi muito. Sempre que eu vivo isso, eu tenho esse costume de me recolher. E eu tenho aprendido cada dia mais fazer isso. Então, eu aprendi a me recolher e ouvir a voz de Deus, ouvir o meu interior, escrever. Então, isso sempre me ajuda muito. E não foi diferente dessa vez, né? Eu percebi, logo que eu percebi que eu estava passando por um processo, eu me recolhi, passei a fazer anotações para poder ouvir mais a voz de Deus. E foi assim que surgiu o tema, né? Que eu construí aqui para a gente dividir as lives. Mas todas essas lives foram coisas que eu fui recebendo de direção, que abriram caminho para mim, que clareou muitas coisas. E eu resolvi vir compartilhar. Então, nós falamos sobre a impermanência da vida, que tudo passa. Nós falamos sobre fechar ciclos, deixar as coisas irem. Nós falamos sobre posicionamento, né? Mudanças de temporadas. Sobre não desprezar os nossos pequenos começos, guardar o nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre viver a nossa natureza, sem se importar com os julgamentos. Então, esses encontros que eu tive no lugar secreto, eles foram riquíssimos, assim, na minha jornada. Então, anotei tudo e hoje eu quero dividir com vocês para que possa também nutrir o coração de vocês, trazer direcionamento, trazer luz, né, para o caminho de vocês. Hoje é o nosso último encontro dentro do lugar secreto, nesse formato. Mas a gente vai continuar juntos aí, tanto com conteúdo aqui no YouTube, conteúdo no Instagram, nos grupos. Então, a gente continua essa jornada, tá bom? Mas quando a gente fala sobre viver a natureza, né, o que chega para vocês de imediato? Qual a primeira coisa? Se quiser deixar aqui no chat, eu vou lendo. Mas eu queria saber qual a primeira coisa que chega para vocês quando eu pergunto, quando eu digo, viva a sua natureza. Essência, isso, exato. É sobre olhar para a nossa parte mais interna, assim, a parte mais natural que somos, aquilo que nós nascemos antes de todos os perrengues chegarem, antes de todos os perrengues acontecerem, quem nós éramos de verdade, né? Ser quem se é. E quando a gente consegue resgatar essa essência, quando a gente consegue viver a nossa natureza, a gente se livra de muitos pesos, a gente se livra de muitos pesares, de muitos deverias, de muitas cobranças, de muitas críticas, e tudo isso nos adoece. Então, o problema maior é que nós passamos por tantas coisas ao longo do nosso desenvolvimento que muitas vezes a gente se esqueceu de quem nós somos. Nos esquecemos. Então, a gente usou, e aí isso está muito alinhado com o que eu falo bastante, né, de criança interior e das máscaras, porque a gente nasce em essência, a gente nasce ali com a nossa natureza, com aquilo que Deus planejou, que Deus sonhou para nós. E a gente começa. Ai, gente, tá travando aí? Confirmem aqui para mim antes de eu continuar. Eu perguntei para as meninas, desculpa, Carol, é porque nunca travou, tá dando uma travada as suas falas às vezes. Eu queria ver se é minha internet. É, parece que tem mais, tá travando para mais, né? Ok. Como tá agora? Tá indo? Parou de travar? Você tá aí, Carol? Ai, tá travando. Pera, Tá travando, congelando assim, ó. calma Você deu lá. uma congelada. Calma lá que a gente vai ver o que tá acontecendo aqui. Ah, já sei. É a Tá. minha internet mesmo. Deixa eu arrumar aqui. É isso, né, gente? É ao vivo.
Pode ser que eu dê uma caída, mas eu já volto. Aguenta lá. Tô trocando o sinal aqui para a gente poder ter melhor qualidade. Foi? Melhorou? Troquei o sinal. Você voltou? Agora você voltou. Tava Voltei, né? congeladinha. Vai Ótimo. falando. Se travar, a gente avisa. Se travar, avisa. Não deixa congelado, não. Que eu acho que, inclusive, na gravação também fica com problema. O ponto, então, é: a gente nasce em essência, em verdade, com a nossa natureza. Só que os dilemas, as dores, as faltas, vai nos corrompendo. A gente vai se corrompendo de quem a gente nasceu para ser. E então vão vindo as estratégias e máscaras. Acontece que a gente chega hoje e muitas vezes a gente não sabe mais quem é. A gente não reconhece mais a nossa natureza. É como se eu fosse isso, eu sou aquilo, eu tenho que ser assim. Então, estar distante da tua essência gera muita dor. E consequentemente, faz com que a gente se importe mais e dependa mais da opinião e da aprovação dos outros. Por isso que machuca tanto, né? Essa ideia do que os outros pensam sobre mim. Porque entra dentro dessa linha da natureza que se perdeu. Bom, o fato é que a gente precisa se conhecer. Isso aqui não é segredo para ninguém. Mas para a gente identificar o que é nosso, natureza nossa, o que nós usamos como recurso natural e o que são os enxertos que a vida foi nos dando, que faz parte de nós, mas que não é a nossa essência. Então, o que te faz sair do eixo? O que te abala profundamente? O que faz você se perder de você? Que te leva a uma necessidade extrema de reação, de nervoso, de estresse. Porque tanto implodir como explodir é um sinalizador que tem alguma coisa acontecendo ali com a nossa natureza, com o nosso direito de ser, de existir. Nós somos guardiões dessa natureza. Por isso a gente reage. Mas a gente tem que se conhecer para antecipar isso. Senão a gente se torna refém do julgamento e da opinião das pessoas. A palavra que veio para mim, assim, nesse momento que eu estava reconhecendo a minha natureza e me permitindo dar passos mais ousados, foi a palavra que está escrito lá em 1 Samuel 15. Não sei se vocês conhecem a história de Davi, mas Davi, ele foi rei em Israel, e antes disso ele era pastor de ovelhas. Então, ele cuidava das ovelhas, ele tocava para Saul, que era o rei, e ele foi ungido e escolhido para ser rei. E só foi se tornar rei depois de muito tempo. Por quê? Saul, que era o rei, o primeiro rei de Israel, ele foi rejeitado como rei. Ele foi desqualificado como rei. Por quê? Ele se preocupou mais em agradar os outros. Porque ele deixou com que a opinião dos outros, a vontade dos outros, dirigisse a vida dele, o posicionamento dele. Gente, vocês têm ideia do quanto que isso é importante? Porque ali na história, a gente vê um rei que perde o trono por conta de ser, né, de ceder às opiniões, aos julgamentos, às críticas alheias. Ele escolheu agradar os outros e ir contra o seu propósito. E isso trouxe sérias consequências. Só que muitas vezes a gente olha para a história, uma história, tá, mas isso não acontece direto por aqui, não? É ou não é?
Quantas coisas a gente muitas vezes deixa de falar, de se colocar, de agir, de mostrar da nossa natureza, porque a gente está ali preocupado se alguém vai entender, se alguém vai gostar, se alguém vai julgar, se alguém vai criticar, se alguém vai rejeitar, se alguém vai aceitar. Faz sentido? Então, o que eu venho convidar vocês hoje nessa live é algo que eu aprendi muito nesse processo, que é assim, a gente não controla, sabe? A opinião do outro. A gente nunca vai dar conta de agradar a todos. Todas as vezes que a gente está indo muito para esse lugar, provavelmente você está se distanciando da tua natureza. Porque você vai muito para um lugar de carência, de dependência das pessoas, da aprovação, da validação de terceiros. Porque você está se distanciando daqui da tua natureza. Entende? E assim, não se julguem, não se critiquem, meu Deus, que horror, porque todo mundo faz isso, tá, gente? Todo mundo tem todo. Porque isso tem a ver com a nossa criança interior ferida, isso tem a ver com necessidade de sobrevivência, mas nós somos adultos para ter consciência de quando a gente está se distanciando da natureza e poder retornar. O resgate da nossa essência, o resgate da nossa criança interior, o resgate da natureza que nós temos, que nós fomos criadas. Isso traz saúde, isso traz equilíbrio, isso traz paz. Mas, muitas vezes, a gente vai desagradar alguém. Então, cuidado com as carências. Não deixe que as carências guiem sua vida. Se você se sente carente ao extremo da atenção, da validação de alguém, busque sua cura. Porque você não deve se mover pelo pensamento, pela cabeça dos outros, porque isso vai te levar à ruína. Se mover e tomar decisões por aquilo que está na cabeça de outras pessoas vai te levar à ruína, a se perder, vai te trazer muitos prejuízos. Então você precisa estar ali, né, alinhada com a tua natureza, com a visão focada no teu propósito e seguir em frente. Como eu disse nas outras lives, algumas críticas vão fazer parte dessa jornada, mas são pessoas muito selecionadas, que eu confio muito, que tem um lugar no meu coração muito, muito preservado para eu poder ouvir isso. Porque se eu for ouvir todo mundo, que todo mundo diz a meu respeito, Senhor, meu Deus, não sai de casa, entende? Se você for tentar fazer isso, gente, você não sai mais de casa, você não liga mais na televisão, você não atende o telefone, você não responde o WhatsApp. Sabe? Então não dá para viver essa prisão. E ela chega de mansinho. Então eu queria que você realmente parasse hoje, olhasse para a tua vida e pensasse onde que eu tenho vivido assim com mais liberdade a minha essência. E onde eu ainda fico refém, onde eu ainda fico dependendo da aprovação dos outros. Sabe? O que aconteceu lá com Saul, para poder terminar a história, foi o seguinte. Escuta essa história e vai traduzindo para o nosso cotidiano. Mas Deus mandou que ele fosse lá para os amalequitas e destruísse tudo por completo. E ele foi obediente. Ele foi com todo o seu exército e destruiu tudo, tudo. Só que tinha muitas coisas boas, muita riqueza, tinha animais novos, muito bonitos. E aí as pessoas que estavam com o rei Saul falou: não precisamos destruir tudo, porque a gente pode usar isso aqui para sacrificar para o Senhor. Olha que ideia genial, gente! É ou não é uma ideia genial? E ele, não é verdade. Vamos fazer isso. Perfeito. Ele queria ser popular, ele tinha se você vê toda a história, ele tinha um desejo, uma necessidade, uma carência disso, sabe? Então, ele deram a ideia, ele não confrontou aquilo. Então, ao mesmo tempo que ele destruía exércitos, ele foi ali, né, manipulado nessa situação. E aí, quando ele foi confrontado, do tipo, olha, não era exatamente o que era para ter feito, você fez errado.
né? Você não cumpriu a ordem que você recebeu. E aí, ele fala na história, depois vocês leiam se vocês tiverem acesso. Até no Google dá para vocês jogarem 1 Samuel 15, depois vocês leiam lá. E vai estar escrito que ele se preocupou mais em agradar aos outros do que agradar a Deus. Por quê? A opinião do outro importava para ele poder ter esse privilégio, esse prestígio, sabe? Então, muitas vezes, essa é uma das histórias, em várias outras ele se adiantava muito, assim, em tirar as próprias conclusões e fazer aquilo que era mais popular. Nem sempre a atitude mais popular é a atitude mais saudável para nós. Então, eu não quero levar essa live para o mérito religioso, né? De fé, mas eu quero trazer essa live para um lugar de saúde, de estilo de vida, sabe? De trazer conhecimento e sabedoria de muitos e muitos anos para cuidar de nós e dos nossos estilos de vida, das nossas escolhas. Então, olha só que interessante. Todas as vezes que nós abrimos mão do nosso compromisso, dos nossos propósitos, daquilo que é dos nossos alinhamentos, para ter popularidade, para agradar, para não ser julgada, a gente vai dar muito ruim, a gente vai trazer sérias consequências. Então, escolha seguir aquilo que está alinhado com a tua natureza, com a tua essência, com a tua criança interior, com quem você nasceu para ser, você nasceu perfeita, com propósito, com destino. Segue essa linha, não perde a direção, não. O que você vai trazer para si muito mais pessoas que concordam, que estão alinhadas com você e que te fortalecem, do que o contrário. Porque quando a gente cede muito a julgamento e opinião dos outros, nunca tem ninguém satisfeito ao nosso redor. Você se cansa, você se desgasta e nunca ninguém está satisfeito. E você não fica bem. Quando você toma essa decisão, pode até ter alguns embates, alguns desafios ali no início, porque você não sabe muito bem como vai ser, suas referências são as feridas que você teve na tua infância, mas ter firmeza nisso, sabe? Eu sou essa pessoa. Eu sou isso e é isso que eu tenho para te oferecer. Quando você é fiel em relação a isso, pode ser desconfortável, mas depois você atrai perto de você pessoas que realmente amam você e não as suas máscaras, e não a sua performance, e não o que você oferece, mas quem você é. E por si só, esse caminho de você ter perto pessoas que te amam por quem você é e não por aquilo que você faz ou oferece, isso já traz muito acolhimento para a alma. Eu já tive muitas conversas difíceis, assim, de pessoas virem questionar. Ai, mas você não faz isso. Ah, mas você não faz aquilo. Ai, eu esperava que você fizesse mais isso ou aquilo. E aí, gente, era um momento muito difícil que é. Ou eu dizia, tudo bem, eu vou tentar fazer tudo o que você está pedindo que eu faça. Ou eu diria, não dá. E aí, foi muito difícil e não foi uma nem duas conversas que eu tive assim, né? Eu tive várias conversas assim. Mas eu disse, olha, entendo e sinto muito por frustrar suas expectativas. Mas, hoje, o melhor que eu tenho para oferecer é isso. Se você quer estar perto de mim, eu tenho para oferecer isso. Porque eu não posso te agradar, não posso me sacrificar por agradar. Eu já fiz uma escolha assim, de matar os meus desejos para agradar a Deus. Agora, agradar pessoas já fica mais difícil, né? Já é um grande desafio. Então, não abra mão da tua natureza. Claro que, como eu disse na última live sobre guardar o coração, saiba de quem você vai ouvir críticas. Recente também tive algumas conversas duras que foram muito duras. Sim, porque eu não queria ouvir aquilo. Mas aquilo depois, quando eu sentei e que eu organizei tudo aquilo, me clareou o caminho, porque eram coisas que eu não queria ouvir,
mas que não era uma cobrança para eu ser quem eu não sou. Era um confronto para me levar de volta a quem eu sou. Entenderam isso? Ou ficou difícil? Porque eu não quero expor pessoas aqui. Mas deu para entender o que eu disse? A gente precisa ter, gente, esse discernimento. Quando são exigências e cobranças que nos desviam e nos distraem da nossa natureza, quando ninguém aceita que você é macieira, quer que você vire abacateiro, sei lá como é que chama, e quando alguém que diz, ei, você é macieira e você não tá dando maçã, então vamos fertilizar essa terra porque você tem que dar maçã, você nasceu para dar maçã. Então é muito interessante, porque não é só rejeitar as conversas difíceis, porque eu sou minha natureza e pronto, acabou e eu não sou isso. Porque senão, às vezes, você corre um grande risco de estar sustentando as suas defesas e resistências. Então, assumir tua natureza, viver tua natureza, não é simplesmente rejeitar tudo e aí eu sou só isso e acabou e me engula. Não é me engula. É, eu me conheço, eu sinto, eu escuto, eu sei o que eu estou vivendo, eu consigo enxergar as minhas arestas. A gente sempre tem coisas para desenvolver, sabe? Então é exatamente essa direção, não é tão simples assim, porque às vezes no Instagram, com um único post, parece que é tão lindo, né? Ah, então assim, ó, mando todo mundo para qualquer lugar, porque agora eu sou essa é a minha natureza e pronto, acabou, me engula e é isso mesmo. De certa forma, sim, até um certo ponto. Porque as pessoas que têm coragem de dizer as verdades, porque realmente te vem essência, também não vai ser tão fácil de ouvir. Mas você sente, se você tá sensível, que ó, se você faz um trabalho emocional, você sente quando isso vem com amor e quando isso chega de um lugar de cobrança e de exigência. Sente ou não sente? Tem gente que só quer se desfrutar da tua inocência, vou dizer assim, para remeter a criança interior ferida que faz de tudo para ter atenção e amor. Tem gente que sofre quando você está perdido da tua essência. E te amo bastante para ter coragem de chegar na tua cara e dizer: acorda, você não é isso não. Não sei quem te disse que você é isso, que você não é isso não. Você é muito mais que isso. Você é diferente disso. E não quer dizer que você tem que aceitar na hora, porque eu também não aceito, não. Mas depois eu levo o meu caderninho, eu escrevo, eu falei, caramba, essa pessoa fez a leitura exata de mim e do meu momento. Preciso muito agradecê-la, sabe? Porque ela me mostrou a direção que eu não estava achando. Ela me reconectou com a minha natureza. Ela me reconectou com as minhas fontes de vida. Então é necessário. Cultive relações assim. Cultive pessoas que olham no olho e que querem te ver brilhar por quem você é. Que querem te ver assim, ó. Sabe? Expandindo, crescendo, multiplicando, prosperando por ser você, não pelo seu personagem. Então é sobre isso. Provérbios 21:19 também tem uma frase de muita sabedoria. Salomão era um cara que sabia de mulher, né, gente? Venhamos e convenhamos, ele tinha muitas mulheres. Então, assim, ó, essa fala dele aqui, além de ser o homem mais sábio, é um cara que sabe do que está falando, porque ele diz assim, ó, é melhor viver num deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Deserto, gente, é um lugar que tem cobras e escorpiões. É um lugar que não tem vida, é um lugar que não tem água, é um lugar que não tem alimento. Ele diz: é melhor estar no deserto do que com uma mulher que perdeu a sua natureza. Porque a mulher se torna briguenta e amargurada quando ela se perde da sua essência. Quando ela se perde
de quem ela é. Ela vira refém de um coração amargurado. E se isso não está claro para você, assiste a live anterior, que foi sobre guardar o coração. A gente começa a brigar por tudo, mas por ressentimentos, por machucados, não por propósitos. Brigar, arregaçar as mangas e lutar pelo teu propósito, por aquilo que você valoriza, isso é muito digno. Brigar porque você está ressentida, machucada, você nem sabe para que você está brigando, você só sai, você fica igual uma lata vazia, barulhenta. Sabe? Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Às vezes eu já entrei nesse lugar já, de falar, e não falar nada com nada. Na verdade, eu só estava ali reclamando. Vocês já foram assim? Porque eu já fui, eu já tive minhas fases de ser assim, insuportável. Eu lembro, eu falava, cara, como eu tava chata, eu só reclamava. Se tava sol, ai que saco, porque tá sol, porque agora esse sol vai queimar. Aí chovia, ai, agora essa chuva vai molhar a roupa, porque não sei o quê. Aí esfria, ai, agora esse frio eu tenho que pegar todas as roupas do guarda-roupa, agora esquentou, mas aí agora eu tenho que ficar, não aguento ficar de roupa, não tenho que ficar ligando o ar-condicionado. Sabe, gente, assim, que é pura amargura. Então, assim, não seja essa mulher. Porque um cara entendido de mulher preferia estar no deserto do que estar nesse lugar. Porque a essência da mulher é para trazer vida. Vocês sabem que tudo aquilo que a mulher bota a mão, o negócio vai, o negócio acontece. Uma mulher curada, onde ela chega, o que ela faz, o negócio flui, prospera. Existe uma graça sobre a mulher. Em toda a história, em todos os lugares, você vai ver que a mulher, quando ela está vivendo a sua natureza, onde ela chega tem ordem, tem calor, tem afeto, tem beleza, tem amor, tem ação, tem produtividade. Sabe? Não é à toa que a mulher também se torna um maior objeto para ser ferido, se torna o maior alvo de feridas e ataques. Por que que você já parou para se perguntar por que que a mulher sofre tanto ataque? Já caiu isso para você? De você falar, por que será que a mulher sempre foi tão atacada? A mulher é sempre tão acusada? Porque, gente, tem uma graça sobre ser mulher. Porque uma mulher briguenta e amargurada, ela destrói um ambiente, ela destrói tudo. Uma mulher curada, uma mulher que vive tua natureza, ela constrói sozinha se precisar. Eu conheço mulheres que já construíram casa sozinha. Tem mulher que cria família sozinha. Tem mulher que cuida dos filhos do pai, da mãe e da avó. Ainda trabalha, ainda tá bonita, arrumada, maquiada, de batom, de salto alto para fazer o que tem que ser feito. Sabe? E não é uma ou outra. Sabe? A mulher pariu, dá 15 dias já tá lá, posicionada. Então, gente, assim, guarda teu coração. Viva tua natureza. Não aceite viver qualquer personagem que não seja você. Usar suas máscaras com sabedoria é diferente de se perder nos seus personagens. Quando eu digo usar máscara com sabedoria, é assim, trazendo muito para porque eu falo de criança interior, é saber assim, olha, eu tenho um trabalho para entregar e eu quero que esse trabalho saia bem feito. Então, eu não preciso ser perfeccionista. Mas sendo perfeccionista por muitos anos, eu aprendi a fazer algo com excelência. Então, eu vou ajustar isso e vou me dedicar e vou fechar as portas e vou entregar o melhor que eu posso. Não vou cair no personagem do perfeccionismo, mas eu vou usar o que eu aprendi com isso como recurso para fazer algo bem feito. Deu para pegar? Ficou confuso? E é isso, gente. E é isso que eu queria deixar para vocês. Tem um valor tão grande aqui, se a gente for ver, né, essas pessoas que estão aqui, para onde mais esse vídeo vai alcançar. Tem muitos tesouros aqui em vocês. Na mensagem que vocês carregam, nas histórias de vida de vocês, nas experiências que vocês já tiveram. Então,
Viva a tua natureza. Vão criticar, vão julgar, vão sim, tá? Se prepara, não se ilude. Não se ilude achando que a hora que você viver a tua natureza, todo mundo vai amar, vai aceitar e vai te aplaudir. Não vai. Não cai nessa, não existe isso. Aqui é mundo real. Não existe isso. Vão te criticar sim, vão te julgar, vão querer que você volte, vão... Por isso você tem que se conhecer, para você saber quando você está no lugar certo, quando você está perdida, assim. Carol, como que eu vou saber se o que eu estou fazendo com as críticas é o lugar certo, é a minha natureza, ou se eu estou realmente fazendo algo ridículo? Como que você vai saber, lindona? Com autoconhecimento, com discernimento. E onde eu arranjo isso? Indo para o teu lugar secreto. Qual que é o teu lugar secreto? Você tem um lugar secreto? Você tem um lugar, um momento da tua vida, do teu dia que você para, que você silencia os ruídos, as vozes, as cobranças, as críticas, e você tenta ouvir o mais profundo aqui de dentro? Seja a voz do teu interior, seja a voz de alguém maior, que no meu caso, como eu digo, é Deus. Eu vou ouvir Deus, ouvir o Espírito Santo. Você preserva, você cultiva esse lugar de intimidade com a sua essência. Isso que te ajuda a construir essa sabedoria de discernir críticas boas de críticas ruins, a discernir os momentos de mudar, os momentos de não, de firmar. Isso que te ajuda a discernir quando você está entrando numa crise e que é um processo que não adianta você bater de frente, que você precisa dele para crescer, e quando é uma luta, é uma batalha que você precisa guerrear, porque tem muita diferença. Esse processo que eu vivi não foi uma batalha, foi uma crise para crescimento. Eu cresci muito nisso. Se eu fosse para um lugar de batalha, eu não ia trazer nada disso que eu trouxe para vocês. Porque não era uma luta, uma guerra, era uma crise para anunciar um crescimento, para me preparar, para me construir para um crescimento, para uma nova fase da minha vida. E cá estou. Em momentos de batalha, se você se recolhe e fica ali quietinha, paradinha, você também você é engolida. Então, eu estou falando isso para você, não estou falando dessas dualidades para gerar confusão, estou falando dessas dualidades para dizer, você sabe. Você sabe. Sabe por que você sabe? Você duvida porque te fizeram pensar que o que você sente não é certo, não é bom. Isso vem da criança interior ferida. Né? Aquela coisa, engole esse choro, para de frescura, isso não é nada, você está exagerando. Isso foi invalidando, né, a nossa intuição, o nosso sentir. Por muito tempo foi difícil eu entender assim, o que eu sentia, porque eu não conseguia acreditar que aquilo fosse alguma direção. E a gente sente. Então, quando você vai indo para esse lugar secreto, e não vá para o lugar secreto só em tempos de crise, vá para o lugar secreto todos os dias. Cria esse estilo de vida, esse hábito de meditar, de orar, de escrever, sabe? De se conectar ali com a tua fé, com a tua espiritualidade. Porque isso vai construindo. Então, nos momentos difíceis, você já vai se conhecer para falar: não, é isso, não é isso. E se eu errar? Se você errar, é o que eu postei lá hoje no Instagram. Se você errar, você tenta de novo. Sabe? A gente tem que parar de ter medo do erro como ruína, como fim de linha. O erro é parte. É uma parte do caminho. Se eu errar, eu peço desculpa e vou de novo. Entendeu? Se eu errar, eu reparo o erro, eu conserto e vou. E se não der para consertar, eu falo, sinto muito. E vou. Porque pior do que errar é nem começar, é nem sair do lugar, é ficar numa bolha. Porque, na verdade, essa bolha é ilusão, não existe, né? Porque na vida, se você não faz alguma coisa, você é empurrado a fazer. Tá muito pesada essa live hoje? Me conta aqui pra mim, deixa aqui nos comentários. Tá muito pesado? Tá muito... Eu quero fechar isso, assim, com muito carinho com vocês, porque não só pelo processo que eu vivi, mas ter um lugar de poder compartilhar as experiências também foi muito rico.
Não queria parar, sabe? É muito gostoso estar aqui com vocês, mas outros projetos estão chegando por aí, então eu preciso, nesse momento, dar atenção para isso. Mas vocês podem me acompanhar no Instagram, aqui no YouTube sempre vai estar vindo conteúdo, de vez em quando aparece conteúdo lá no podcast também, vocês têm acesso a mim. Então, estou com novos projetos também, principalmente aqui na igreja local. Então, também preciso, né, e quero agora, nessa temporada, me dedicar às mulheres aqui no presencial. Então, tenho minhas mentorandas, minhas alunas, o curso do manejo que está chegando, e também é um lugar que eu amo estar, eu amo ensinar, é um lugar muito frutífero. Tem se aqui que se interessa no manejo, já te convido para vir comigo, porque também é muito rico. É a última turma que eu vou fazer ao vivo, assim, as outras no ano que vem vai ter manejo de novo, mas vai ser um novo formato, vai ser gravado. Então, esse acesso em todas as aulas vai ser apenas agora, e depois não vai existir mais isso. Então, se vocês puderem, eu convido vocês a vir aprender, porque aprender, gente, para mim, eu vou dizer para vocês que aprender é algo que me nutre, sabe? Eu diria que quando eu vivo minha natureza, se eu estou vivendo ali quem eu sou, o que rega a terra para mim e me faz crescer mais, assim, me dá muita força, é conhecimento. Então, eu amo aprender, eu amo estar perto de pessoas que me possibilitam. E mesmo quando eu estou no lugar de dar aula, eu gosto muito dessa relação mais horizontal, sabe? Porque eu não sou sabedora de tudo. Então, é uma troca e sempre tem ali no campo um lugar que favorece o conhecimento. Então, é um ambiente que eu gosto muito e convido vocês a olharem para isso dessa forma, sabe? Como fertilizante, como água que rega a terra para você viver tua natureza. Deixa eu encerrar o vídeo e depois eu volto aqui para a gente falar mais um pouco. Então, muito obrigada a você que me acompanhou ao longo dessas 6 semanas. Quero te convidar a deixar aqui nos comentários o que representou esse lugar secreto para você. Se você quer ter mais espaço assim, para a gente ter essas trocas, quem sabe em projetos futuros eu volte. Mas me acompanha aqui no canal, os vídeos que eu vou trazer, se inscreve no canal. E a gente está quase batendo 1.000 seguidores, que é um marco muito importante aqui no YouTube. Então, compartilhe esse vídeo, convida as amigas para me acompanhar aqui também, que eu fico muito grata. É uma forma de você trazer a sua retribuição por esses vídeos, por essa construção que nós tivemos. Das amigas aqui do YouTube também. Então, donas, um grande beijo.